todos, a todos que acompanham as palestras do CELUZ. Sejamos todos nós envolvidos na luz do Cristo nesta noite. Que a luz de Jesus possa não apenas iluminar as nossas mentes para nós melhor compreendermos os seus ensinamentos, mas principalmente que a luz de Jesus ilumine os nossos corações, a fim de que os nossos sentimentos estejam mais afinados com os ensinamentos de Jesus. Para o estudo dessa noite, nós escolhemos o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é intitulado Buscai e Achareis. Mais especificamente, nós escolhemos o item 6, que tem como título Observai os pássaros do céu. Esse capítulo ele é de uma beleza ímpar, por, com certeza, Jesus trazer de maneira muito poética os ensinamentos, fazendo ligação com os elementos da natureza ao redor. E Jesus inicia a sua fala dizendo: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. É muito interessante que, ao ler essa parte do Evangelho, tendo lido o capítulo desde o início, pode para nós aparentar, se nós fizermos uma análise somente superficial, de que há uma contradição. Porque no início desse ensinamento, que é justamente o título do capítulo do Evangelho, Buscai e Achareis, Jesus nos faz uma recomendação um tanto diferente. Jesus nos recomenda dizendo, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Que interessante nós observarmos nessa fala de Jesus que ele nos convida à atividade, ele nos convida ao movimento, ou seja, o primeiro movimento em direção a Deus, em direção à ajuda, ao auxílio, à providência divina, o primeiro movimento é nosso.
Nós devemos pedir, nós devemos buscar, nós devemos bater a porta. Jesus está nos convidando a que sejamos ativos nesse caminho, nessa caminhada. E também nos cabe avaliar que, se nós analisarmos de forma literal essa segunda parte do Evangelho, no item observar os pássaros do céu, talvez nós, de maneira equivocada, imaginemos que Jesus está nos convidando à passividade, que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos nos esforçar, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades, porque Ele as conhece. É certo que Deus conhece todas as nossas necessidades. Sabe, inclusive, que muitas vezes aquilo que nós buscamos não faz parte das nossas necessidades reais. Muitas vezes faz parte de necessidades ilusórias que nós julgamos ter. Mas ainda, Deus tem conhecimento de que muitas vezes aquilo que nós amealhamos, aquilo que nós acumulamos, não é o que verdadeiramente nós necessitamos, mas faz parte de uma quantidade enorme de supérfluo, com os quais nós nos identificamos e achamos que temos a posse deles. Supérfluo que seria o necessário em outras mesas, que seria o necessário em outras casas, supérfluo que muitas vezes mataria a fome de muitos irmãos na terra, se nós seguíssemos, como diz o Evangelho, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, a primeira avaliação que nós devemos fazer é justamente a fala que os Espíritos nos trazem nos comentários dessa parte do Evangelho, quando eles nos dizem que, se nós interpretarmos ao pé da letra, ou seja, de forma literal, essas palavras de Jesus seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho. E é claro que nós sabemos que Jesus não estava nesse momento nos exaltando a importância de nós deixarmos a lei do trabalho, que é uma lei da natureza. Leis que Jesus trouxe, reforçou e exemplificou para todos nós. Então, nesse momento, se nós acharmos que há uma certa contradição, que num momento Jesus nos convidou à atividade e que nesse momento Jesus está nos convidando a uma passividade, isso é um engano nosso. Nós estamos analisando o Evangelho de forma muito superficial. Na verdade, nessa parte do Evangelho, nós precisamos adentrar um pouco mais as palavras de Jesus e nos atermos a algumas expressões que nos darão um direcionamento melhor do maior ensinamento que está contido nessa passagem do Evangelho. Então, cabe a nós interpretarmos não no sentido literal, mas compreendermos, na verdade, o que Jesus, embora de forma poética, o que Jesus queria nos trazer nesse momento de ensinamento. Nesse momento, Jesus nos traz com certeza a importância da confiança na providência divina. Que se nós confiarmos, e nós sabemos que Deus nos deu a inteligência, se nós confiarmos, essa nossa inteligência poderá ser utilizada para nós também, através do trabalho, suprirmos as nossas necessidades. Mas o mais importante é nós nos atentarmos para algumas palavras essenciais dessa parte. E Jesus nos diz: assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E algumas tradições do Evangelho, algumas traduções trazem que nesse momento Jesus afirmou: a cada dia basta o seu cuidado. Então nos atentemos aqui para algumas palavras importantes. Não vos inquieteis, não vos ponhais inquietos. Algumas traduções também trazem não vos aflijais. Vejam que essas palavras nos dão uma diretriz muito importante para a nossa análise. A inquietação, a aflição. Isso era o que Jesus, nesse momento,
tentava nos esclarecer, para que nós não nos colocássemos de maneira inquieta ou aflita pelo dia de amanhã, para que nós trabalhemos o hoje e confiemos nos resultados das nossas ações. Ou seja, há 2000 anos atrás, Jesus já trazia para nós a importância de nós não nos entregarmos ao estado de ansiedade, um estado gerador de sofrimento. Então, aqui nessa passagem, fica muito claro que a inquietação, que a aflição, que nós muitas vezes nos entregamos a elas como um estado de mente, como a mente que muitas vezes antecipa aquilo que vai acontecer ainda e não aguarda o momento correto de agir, o momento correto de utilizar a energia na ação. Esse estado mental é um estado gerador de sofrimento. Jesus, esse conhecedor profundo do nosso psiquismo, é claro que sabia, é claro que conhecia esse mal que aflige a humanidade. Esse mal que já afligia a humanidade da época de Jesus e que ainda tornar-se-ia um mal maior nos nossos tempos modernos. Se nós compararmos as duas sociedades, a sociedade da qual Jesus fisicamente fez parte, porque nós sabemos que Jesus acompanha a nossa trajetória evolutiva desde a formação do nosso planeta, mas Jesus esteve fisicamente nesse planeta. E a sociedade que recebeu Jesus naquela época, se nós compararmos com a nossa sociedade hoje, nós veremos que muitas coisas se alteraram, mas ainda nós trazemos na nossa mente alguns dos vícios, algumas das aflições tão comum do ser humano em qualquer época da história da humanidade. E a ansiedade é uma dessas aflições. A ansiedade é um desses estados que nos gera muito sofrimento. E Jesus, conhecendo o nosso psiquismo, sabia que então, nesse mundo moderno de hoje, né, em que nós alcançamos tanto com a tecnologia, em que nós alcançamos conhecimentos, em que nós alcançamos progresso tecnológico, material, jamais alcançado em outra época, em que as descobertas científicas cada vez mais elas ficam próximas umas das outras, em que o tempo de descoberta, de implementação de recursos tecnológicos, cada vez esse tempo se encurta mais. Um tempo em que a comunicação ela é possível e instantânea entre várias partes do globo. Então nós temos um momento de muito progresso, materialmente falando, mas talvez a própria evolução apenas material tenha nos propiciado ainda mais algumas aflições de caráter mental, de caráter emocional, de caráter espiritual. Nós vemos hoje o quanto a ansiedade está relacionada com esse avanço da tecnologia, né? Com o uso dos recursos tecnológicos, dos aplicativos, dos programas em que nós nos entregamos a eles, programas muitas vezes de entretenimento ou programas de pesquisas, programas que podem sim facilitar a nossa vida intelectual, a nossa vida de conhecimento, mas se nós tivermos equilíbrio para lidarmos com essas ferramentas tão úteis, mas ao mesmo tempo tão geradoras de ansiedade como nós temos hoje em dia. Não apenas os recursos tecnológicos, mas a própria forma como nós temos nos relacionado uns com os outros, a forma como nós temos tratado os nossos semelhantes, a forma como nós temos sido impactados pelas propagandas, pelo materialismo e principalmente pelo consumismo.
a forma como nós absorvemos as mensagens via propaganda do que é o conceito de felicidade dentro da ótica do materialismo, dos países com esse viés tão grande de utilização da natureza, esgotando seus recursos e esquecendo de que nós precisamos dessa natureza e de que nós não podemos esgotar esses recursos, pois gerações futuras dependem dessa terra, dessa escola, para receberem espíritos aqui e darem continuidade ao seu progresso. Então, essa maneira que nós nos relacionamos com os recursos materiais, com as ferramentas tecnológicas, com as relações sociais, os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos no trabalho, todas essas situações, elas têm sido muitas vezes berço de muito sofrimento, porque estão muito associadas a esse quadro de ansiedade que nós desencadeamos com a inquietação, com a aflição pelo amanhã. Jesus já trazia, então, não o desprezo pelo trabalho, não que nós fôssemos pesar na economia e que nós fôssemos muitas vezes nos tornarmos pessoas que não produziriam ou que não seriam úteis para a sociedade, apenas aguardando de Deus a providência para as nossas necessidades. Mas o convite de Jesus aqui, ele é para o equilíbrio para que nós possamos trabalhar, o equilíbrio para que nós possamos ter sonhos, ter projetos na nossa vida, para que nós possamos buscar o que há de bom, buscar o que há de melhor para o nosso caminho, mas que isso não seja feito em detrimento da construção do reino dos céus nos nossos corações. Para que isso não seja a prioridade e o propósito da nossa vida. Porque o propósito e o significado maior da nossa existência é realmente o nosso progresso espiritual. É por isso que Jesus, nesse capítulo do Evangelho, ele nos faz a recomendação de que primeiro nós busquemos o reino de Deus. Primeiro nós nos ocupemos em buscar o reino dos céus. E tudo mais, nos diz Jesus, nos será dado por acréscimo. E o que é esse reino dos céus? E onde está localizado esse reino dos céus? Em outras circunstâncias, Jesus buscou nos esclarecer sobre esse reino dos céus. E por várias vezes comparou com uma moeda perdida, comparou com um tesouro, fez inúmeras comparações, analogias, para ver se alcançava o nosso entendimento. E foi categórico ao afirmar: o reino dos céus não se encontra ali, não se encontra acolá. O reino dos céus se encontra dentro de vós. Foi muito claro ao afirmar que esse reino está implantado no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Então, buscar esse reino dos céus em primeiro lugar, priorizar essa busca do que a busca material, é no sentido de nós nos conhecermos, de conhecermos o potencial divino que nós trazemos e colocarmos esse potencial divino em benefício dos nossos semelhantes. É nós deixarmos que essa divindade que habita em nós seja expressada nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos comportamentos do dia a dia. É nós sermos, nos tornarmos uma expressão maior do amor de Deus aqui na Terra. Essa preocupação é que nós deveríamos muitas vezes buscar, ou mais do que a preocupação, a ocupação. Que nós nos ocupemos em realmente nos tornarmos aquilo que em essência nós somos e já trazemos. Essa essência divina que foi plantada em nós no momento da nossa criação, ao sermos por Deus criado. Então, nesse ensinamento de Jesus, não há nenhum desprezo pelas leis naturais,
a lei do trabalho, a lei de ação. Não há nenhum desprezo a que nós busquemos, através da atividade, construir, trabalhar e buscar o progresso material aqui na Terra. Mas o que Jesus nos coloca é a importância de nós observarmos se a nossa busca é uma busca inquieta, se a nossa busca é uma busca aflita, se a nossa busca nos gera sofrimento. Ou seja, se nós colocamos a nossa intenção, a nossa ação e o nosso propósito de maneira aflitiva, antecipando o futuro e nos esquecendo de que é no momento presente, de que é no agora, de que é nessa vida e nesse momento que nós podemos fazer um novo plantio da nossa caminhada evolutiva. Jesus, ele está nos convidando ao equilíbrio, ocuparmos-nos, como ele diz, do dia de hoje. Quando ele nos traz essas palavras, de que nós nos atentemos para o dia de hoje, quando ele nos diz: não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu cuidado. Se nós nos dedicarmos nesse dia de hoje a nos corrigirmos, a sermos melhores, a agirmos mais em congruência com o Evangelho de Jesus, em coerência com os ensinamentos dele, nós não precisamos nos preocupar, porque implantando no dia de hoje as sementes do amor e da paz, por certo que são essas as árvores que irão frutificar e que nós poderemos usufruir desses frutos no dia do amanhã. Nós podemos entender nessas palavras de Jesus para que nós não antecipemos em sofrimento, em ansiedade, em aflição esse dia do amanhã. Viver um dia de cada vez é o ditado popular. E é um ditado que tem uma sabedoria muito grande. E às vezes nós poderíamos perguntar, mas não há como viver mais de um dia de uma vez? E há dentro da nossa aflição, há dentro da nossa ansiedade, quando nós trazemos o amanhã para o hoje, quando nós nos preocupamos, ou seja, nos ocupamos previamente com o que ainda virá, quando nós nos afligimos pelos resultados, quando ainda estamos preparando o terreno para a semeadura. Então, essa aflição que muitas vezes faz com que nós percamos o dia de hoje por estarmos ocupados previamente, antecipadamente com o dia do amanhã, faz com que nós gastemos as nossas energias e nos sintamos cansados. É por isso que muitos de nós, ao conversarmos com familiares, ao conversarmos com amigos, nós temos deles os relatos de como se encontram cansados, de como se encontram sobrecarregados, de como se encontram exauridos de forças. Talvez nós mesmos já tenhamos passado por momentos dessa forma, já tenhamos passado por experiências dessa natureza, em que nós gastamos as nossas energias, gastamos as nossas forças, as nossas reservas, justamente por estarmos antecipando acontecimentos, e muitas vezes a nossa mente ainda faz isso da forma mais tenebrosa. A nossa mente ainda avoluma, ainda cria quadros ainda mais sombrios para o dia do amanhã. Então é essa ocupação prévia, é essa pré-ocupação a que Jesus se referia, que nós devemos renunciar a ela, nos ocupando com o dia de hoje, ou seja, nos tornando mais inteiros, nos tornando mais presentes para o que quer que nós vamos realizar. Sabermos que nós recebemos o dia de hoje 24 horas para nós cuidarmos desse dia,
para nós fazermos o nosso melhor, para nós nos esforçarmos no sentido de que o dia de hoje seja melhor do que aquilo que nós realizamos ontem e que o dia de amanhã nós vamos dar a ele o cuidado que ele precisa, que ele necessita. Ou seja, nós aguardaremos pelo dia de amanhã com confiança em Deus. É esse o convite de Jesus, para que nós confiemos, para que nós reconheçamos que por mais que nós nos preocupemos, nós não conseguimos alterar as coisas na nossa vida. A preocupação, nós podemos fazer uma analogia com uma cadeira de balanço. Nós sentamos na cadeira de balanço, balançamos, mas nós não saímos do lugar. E a preocupação, ela pode ser comparada com essa cadeira de balanço. Nós, com a preocupação, achamos que estamos, de certa forma, agindo, ou que estamos, de certa forma, interferindo na situação. Mas apenas nós estamos pesando sobre nós um peso inútil, um peso desnecessário, colocando sobre os nossos ombros a preocupação. Isso não significa que nós não vamos planejar o futuro, isso não significa que nós não precisamos ser previdentes em relação ao futuro, mas significa que nós não podemos ocupar a nossa mente e deixar que se avolumem pensamentos que nos arrastam o tempo inteiro para o futuro e nós ficamos, muitas vezes, salivando esse futuro e perdendo o sabor que a vida traz nesse momento. Então, sejamos e estejamos prontos para usufruir do dia de hoje, com consciência, com amorosidade, com paz no nosso coração, sabendo que esse plantio de amor e de paz de hoje, ele por certo nos trará os frutos na hora certa. Busquemos na oração, busquemos na meditação os recursos necessários para nós acalmarmos, asserenarmos o nosso coração e nos mantermos no momento presente. Busquemos nesse momento em que nós nos dirigimos o nosso pensamento a Deus, a confiança que alimenta a nossa alma, sabendo que nós não estaremos nunca abandonados nas nossas reais necessidades. Confiemos nesse Pai maior, que é bondade e amor, que é misericórdia e compaixão, que estará conosco sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos providenciando o que nós mais precisamos, fortalecendo a nossa fé, nos dando força e coragem, estimulando a nossa esperança, a nossa confiança em dias melhores. Mas nos ocupemos do dia de hoje, do momento presente, estando com a nossa mente no aqui e no agora, realizando o nosso melhor. E o nosso melhor é dentro das nossas possibilidades. Não surpreende a espiritualidade amiga, porque eles conhecem os nossos limites, conhecem as nossas vulnerabilidades. Nós precisamos, então, em nos conhecendo um tanto mais, em buscando esse reino de Deus no nosso coração, superarmos esses limites, buscarmos trabalhar com mais afinco essas nossas vulnerabilidades, para que nós possamos, então, sermos ceareiros mais fiéis à obra, ao trabalho, do plantio do bem, da prática do Evangelho, da vivência do amor aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, que nessa noite nós possamos, ao irmos para o nosso repouso noturno, que nós possamos entregar o nosso coração e a nossa mente aos cuidados da espiritualidade amiga, aos cuidados dos nossos anjos da guarda e principalmente aos cuidados do nosso Pai maior, para que a nossa mente esteja em paz
e em serenidade, em consonância com esses ensinamentos de Jesus. Cuidemos do dia de hoje, porque a cada dia basta o seu cuidado. Vamos fazer uma prece de encerramento nesse momento, convidando a todos que fechem os olhos, que elevemos o pensamento a Deus. Senhor, Pai de misericórdia, bondade e compaixão, que o teu amor nos alcance, Senhor, a fim de que, acalmando o nosso coração, pacificando a nossa mente, nós possamos nos dedicar ao dia de hoje, ao plantio do agora, a fim de podermos nos tornarmos melhores instrumentos da tua paz, do teu amor aqui na terra. Jesus, amigo e mestre, sê conosco hoje e sempre, que assim seja.